Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar ao seu coração mais uma mensagem falando um pouco sobre esse tema da segunda vinda do Senhor Jesus. Certamente nós estamos vivendo nos dias que antecedem ao retorno do Senhor Jesus. Eu sempre, eu sempre digo que a segunda vinda de Cristo, ela é uma verdade a ser anunciada, uma realidade a ser encarada e uma esperança a ser abraçada. Guarde isso no seu coração. A segunda vinda de Cristo é uma verdade que precisa ser anunciada. Uma verdade por quê? Porque foi o próprio Jesus Cristo que falou por suas palavras que ele voltaria. E se Jesus, o Filho de Deus, falou que ele voltaria, então isso é uma verdade e vai acontecer e precisa ser anunciada. Mas ela não é somente uma verdade a ser anunciada, mas é também uma realidade que precisa ser encarada. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, ali fala: Eis que vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele julga e peleja com justiça, falando do momento exato em que Jesus retorna. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, nós temos o momento exato em que Jesus retorna. Então, a segunda vinda de Cristo é uma realidade, ela vai acontecer. Ainda que no nosso tempo, ainda que no nosso cronos, no tempo nosso, a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu no tempo de Deus, no kairós de Deus, no tempo eterno de Deus, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Isso é um fato consumado, não tem como ser mudado, não tem como ser revogado, não tem como ser alterado. A segunda vinda de Cristo é uma realidade, ela vai acontecer e nós precisamos encarar. Está escrito na palavra: os céus se abrirão. Jesus voltará em glória para julgar e pelejar com justiça. Mas a segunda vinda de Cristo não é somente uma verdade a ser anunciada e uma realidade a ser encarada, mas é também, meus queridos, uma esperança a ser abraçada. Sim, não fala somente de juízo, não fala somente de destruição, mas a segunda vinda de Cristo para mim, para você, para os filhos de Deus, fala de uma esperança gloriosa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 18 fala: E consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No versículo 18, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica que eles precisam se consolar com essas palavras. Quais palavras? Nos versículos 16 e 17 do capítulo 18 de 1 Tessalonicenses, Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. Paulo fala que o Senhor Jesus descerá do céu descerá do céu ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aí Paulo fala para a igreja de Tessalônica: olha, se consolem uns aos outros com essas palavras. Fale que o Senhor Jesus voltará para nos arrebatar, para arrebatar a igreja que está esperando ele. E isso é uma esperança, é algo glorioso, é algo que nos traz alegria e consolo em meio às nossas tribulações e angústias. Então a segunda vinda de Cristo é uma verdade a ser anunciada porque o próprio Cristo falou. A segunda vinda de Cristo é uma realidade a ser encarada porque ele voltará em glória, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E a segunda vinda de Cristo é uma esperança, é um consolo, porque Jesus voltará para arrebatar a igreja, aqueles que perseveraram, aqueles que caminharem em justiça, para que estejam com ele por todo sempre. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de trevas. Isaías capítulo 60 fala: Eis que as trevas cobriram a terra, e escuridão os povos, mas sobre mim e sobre você a luz do Senhor vai nascendo. Então as trevas, a escuridão cobriu toda a terra, mas sobre aqueles que temem a Deus, o sol, a glória do Senhor se verá. Então há uma esperança para nós.
Mas esses dias são dias em que nós precisamos tocar a trombeta. São dias que nós precisamos falar sobre o retorno de Jesus. Por quê? Porque essa mensagem da volta de Cristo tem caído em descrédito. Alguns falam assim, não, Jesus vai voltar daqui 100, 200, nós não podemos saber o dia, quando Jesus vai voltar. Amigo, irmão, isso é uma total falta de desconhecimento das Escrituras. Jesus disse, olha, vocês sabem discernir quando vai chover e quando não vai chover. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e da terra, como então não sabeis discernir este tempo? Jesus estava deixando bem claro, olha, vocês não podem dizer o dia e a hora, a data que eu vou voltar, ninguém sabe, mas o tempo, os acontecimentos, vocês precisam discernir a proximidade do meu retorno pelas coisas que eu falei, pelas coisas que eu disse, pelos alertas que eu fiz, e precisam estar posicionados em mim. Amém, querido? Jesus disse que quando, porém, em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus fala, olha, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Jesus está falando, olha, quando eu estiver para voltar, quando eu estiver na proximidade do meu retorno, a fé estará escassa, as pessoas não estarão crendo, as pessoas estarão incrédulas. E é o que nós estamos vendo hoje. É o que nós, se não tomarmos cuidado, eu e você, nós podemos ser inseridos no meio da multidão que está submersa na incredulidade acerca da volta de Cristo e acerca do juízo vindouro. Queridos, eu trago essa mensagem para o meu e teu coração. Jesus está voltando. Os dias estão se findando. Jesus disse, olha, quando eu voltar, haverá uma grande apostasia sobre a terra. Eu não vou encontrar pessoas crendo, são poucas aquelas que vão crer. Crer no quê? Na minha volta, crer naquilo que eu disse. Porque, queridos, venhamos e convenhamos, se Jesus não voltar, nós não tivermos a segunda vinda de Cristo como uma realidade, que ele vai voltar, se nós não crermos que Jesus realmente vai voltar, então tudo que nós estamos vivendo é inútil. Porque se ele não vai voltar, logo ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, tudo que ele disse é mentira. Então nós estamos vivendo uma mentira. E é isso que a incredulidade faz. Nós precisamos crer, Jesus vai voltar. E o que ele disse é a verdade. E vai acontecer. Tudo que ele falou vai acontecer e já está acontecendo. Nós estamos caminhando sobre as páginas, não da Bíblia, mas do livro do Apocalipse. Nós estamos caminhando sobre as últimas páginas do livro da Bíblia, do Apocalipse. Querido, deixe essa palavra no seu coração. Jesus está voltando. A segunda vinda de Cristo é uma verdade que precisa ser anunciada. Uma realidade que precisa ser encarada. E uma esperança gloriosa que nós precisamos abraçar. Porque isso traz vigor, traz fé, traz esperança para aquilo que está por vir. Um novo céu e uma nova terra. Um lugar junto ao Senhor. Nossa maior esperança é aquilo que Paulo disse, olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Eu quero conhecê-lo, eu quero estar em Cristo, este é o meu prêmio, é estar com Ele. Agora nós conhecemos em parte, mas chegará um dia que nós o conhecemos como Ele é, face a face. E isso se dará por conta do seu retorno da segunda vida. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está voltando. Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Tem fé aí? Você crê no Senhor Jesus? Você crê na segunda vinda? Mantenha os seus olhos firmes em Jesus e não nas circunstâncias, porque é desse lugar que nós tiramos força e vigor para perseverar até o fim.
Deus abençoe em nome de Jesus.